Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, aleluia! Estamos nós mais uma vez, tivemos um probleminha aqui, entramos atrasadinhos aí alguns minutos, mas nós louvamos o nome do Senhor, porque o Senhor nos permitiu estar na presença dEle, com mais uma noite, com a palavra de reflexão, onde trará para você a condição de você analisar um pouco, entender tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, para a minha vida, e na sequência dos dias que vão passando, nós entendemos que tudo aquilo que Deus proclamou, programou e determinou vai acontecer. Cabe a nós acreditarmos. E esta palavra que eu vou trazer hoje fala muito nessa condição de nós entendermos que lá atrás muitas vezes nos foi ensinado, falado, determinado algumas coisas, mas nós muitas vezes na nossa indulgência, na nossa vontade de querer fazer da nossa forma, da nossa maneira, nós fazemos aquilo que muitas vezes, como Paulo fala, o que era para mim fazer, não fazia, e o que eu deveria fazer, não faço. Então nós temos que entender que para tudo há um tempo, e dentro desse tempo nós temos que determinar o que é bom e o que é ruim. Então acredite, creia, que Deus vai falar com você grandemente nesta noite. Nós estamos aqui com a nossa irmã Silvana, que se faz presente aqui, me dando a honra da presença dela, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, minha amada? Amém, aleluia. Glória a Deus. Isso é muito bom quando nós temos companhia, quando nós temos pessoa como você, que está aí do outro lado, neste vídeo, aonde ele vai chegar. Muitas vezes eu fico lendo os testemunhos, as pessoas nas quais têm acompanhado a nossa igreja, acompanhado essa palavra, e muito nos edifica quando a pessoa deixa aí um comentário dizendo: essa palavra me fortificou, me estimulou, me deu ânimo para vencer. Por isso que eu peço para você, me ajude. Entra lá no YouTube, Pastora Marina Receputi, deixe lá seu positivo, para que o YouTube venha reconhecer que todo esse material, que toda essa palavra, todo esse incentivo, esse projetar, tem ajudado vidas. Vidas para que possa continuar nessa vida de turbulência que nós estamos atravessando. E nós sabemos que mediante a palavra, muitas coisas nós temos que determinar a fé. Porque quantas pessoas hoje mesmo, a nossa irmã que se faz presente aqui, contava de uma pessoa que estava conversando esta semana, falando de alguma coisa sobre morte, e para surpresa dela, 2 dias depois, 3 dias depois, essa pessoa estava morta. E ela que estava cogitando o assunto. Então nós sabemos que o nosso tempo aqui é passageiro. A nossa vida é como fosse um fio de linha. Outro dia eu fiz esse exemplo, eu puxei o fio de linha e ele se partiu. Assim é a nossa vida. Quando nós reconhecemos que nada nós somos sem a presença de Deus, nós aprendemos que temos que ter muito dele para vencer diariamente tudo aquilo que nos afronta, que nos confronta e que nos deixa muitas vezes para baixo, desanimados, desolados. E a palavra que eu vou trazer hoje está em Daniel 2, uma palavra conhecida, que foi até estímulo de um seriado que fizeram, dos 10 mandamentos, aonde ali contava toda a vida dos cristãos e falava sobre esse rei que chama-se Nabucodonosor. E ele acordou um dia incomodado, porque um sonho que estava lhe incomodando, estava tirando a vontade dele de comer, de beber, de se alimentar. Ele não tinha ânimo nem de sentar no trono para poder dirigir o seu reino. E Daniel, sendo usado por Deus, que nós sabemos que foi um menino que foi separado para estar ao lado do rei Nabucodonosor, ele trouxe o discernimento, porque havia nele o ensino, uma determinação para ele chegar até onde ele chegou. E aqui eu queria fazer só assim, um ponto de interrogação, ou melhor, uma pergunta. Qual estilo de vida nós estamos levando diariamente? O que você tem feito
no decorrer de todos esses anos teu, que você possa se orgulhar ou se envergonhar. O que você tem dado graças a Deus, ou muitas vezes você fica olhando para você próprio e fala assim, nossa, mas eu poderia ter mudado a minha história. Aqui nós estamos vendo uma história que vai ser mudada. Mas uma atitude de um rei, que tinha tanto poder nas suas mãos, ele não soube fazer. Ele não soube lidar com tudo aquilo que Deus determinou para ele. E quantas vezes nós temos a oportunidade, mas nós deixamos para trás aquilo que Deus te dá a oportunidade. E deixa eu falar uma coisa, a oportunidade é dada para nós diariamente. Sim. E muitas vezes nós deixamos a nossa oportunidade, vazar das nossas mãos. Por quê? Porque aquilo que é nosso, nós não podemos permitir que ninguém nos tire, que ninguém nos deixe para trás. Porque Deus nos chamou cada um individualmente, te chamou o teu nome. E Ele te conhece da maneira que você é. E mesmo muitas vezes você errando, Ele não te julga. E tem uma coisa maravilhosa, Ele não te deixa para trás. Mas pelo contrário, Ele te projeta para frente, dizendo, eu sou contigo, não te deixo e não te abandono. Isso é maravilhoso. Quando eu me vejo desanimada, mas eu lembro que tem um Deus que está dizendo, está desanimada por quê? O que te falta? Eu estou aqui. O Senhor está falando conosco. E tudo que nós temos hoje foi inspirado por Deus. Sejam lutas, tristezas. Se muitas vezes estamos passando tristezas, ou algumas decepções, alguma coisa nós temos que aprender no decorrer da nossa vida. Agora, uma coisa é certa, se tudo está certo, vamos dizer que a tua vida vira-se um mar de rosas. Ah, eu quero comprar um carro, eu compro. Quero comprar uma casa, eu compro. Eu quero viajar, eu viajo. Tudo. Você não quer saber de nada. Porque tudo está tão fácil. Você começa a desvalorizar as pequenas coisas. Você não olha mais para o sol, nem para a lua, nem para a chuva. Você despreza aqueles que muitas vezes têm o menos. Porque, afinal de contas, você está numa postura em que você tem tudo, não precisa se esforçar. E quando nós olhamos por um esforço que nós temos em obter, nós entendemos que para ter precisamos ser. Então, quando eu sou, eu tenho. Ah, dinheiro? Não. Eu tenho a inteligência, a consciência e eu tenho o temperamento voltado para suportar todas as coisas. Coisa que uma pessoa que tem tudo não tem. Porque ela, numa questão de fração de segundos, pode acabar com tudo. Com toda a hierarquia, com tudo aquilo que ele conseguiu. E todo o seu império termina em nada. E foi o que aconteceu aqui com o rei. Então, em Daniel 2:31 está dizendo assim, o discernimento que Daniel trouxe para o rei Nabucodonosor. Está escrito, tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, e esta que era imensa, e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés e em parte de ferro e em parte de barro. Aqui, quando Daniel trouxe essa revelação, estava mostrando os impérios. Mas quando ele falou que a estátua estava de pé e ela era de extraordinário esplendor. Quando você olha para alguma coisa esplendorosa ou magnífica, como você, vamos citar aqui a Torre de Eiffel, né, na França, é isso mesmo que fala? Torre de Eiffel. Você vai olhar para baixo para ela ou você vai olhar a altura dela onde ela está? Não é a altura que você vai ver? Então a primeira coisa que Daniel estava trazendo para o rei... Em Paris. Em Paris, isso. Na Itália não, Paris. Perdão. Então, ela é linda. Ela é símbolo, né? Sim. Ela é símbolo no mundo inteiro. Porque o esplendor da estrutura daquela base que fizeram para ela, ela se torna linda, conhecida. Aonde for que fizer um desenho, todo mundo sabe que é a Torre Eiffel. Agora eu estou te dizendo, a gente olha para o pico dela. Aqui, Daniel estava trazendo para Nabucodonosor que essa estátua tinha o rosto de um esplendor extraordinário e a cabeça era de ouro.
E depois ele foi descendo, não menosprezando os demais materiais, mas ele foi falando que o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. Foi descendo o nível daquilo em que Nabucodonosor havia sonhado. E quando Daniel trouxe para ele o que significava, estava mostrando para ele que o reino naquele momento era dele, era poderoso, era esplendoroso, era extraordinário, não teria outro igual, que no desfecho, que eu não vou entrar agora da palavra, nos fala isso. E ele ficou ali maravilhado com a revelação, mas ao mesmo tempo ele pôde entender que os demais reinos que viriam depois dele seriam fracos e terminariam em nada. Agora nós conhecemos a história desse rei. Esse rei venceu batalhas. Foi ele que trouxe todo o povo do Senhor, o povo de Israel, de Jerusalém, de Judá, para ficar na Babilônia. Foi ele que fez cativo, inclusive Daniel. Então, nesse momento de poder, dessa gloriosa e extraordinária riqueza que ele tinha, o ouro significa poder. E ele, quando Daniel trouxe as demais interpretações, o orgulho entrou no coração dele. E como fala aqui no 37, no 36 diz assim: este é o sonho e também a sua interpretação, ó rei. Ele foi falando dos reinos mais fracos que viriam após a cabeça de ouro. E ele fala no 37, tu, ó rei, rei de reis, olha só, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Que coisa linda, hein? Pena que ele não soube, né? Sim. O que ele fez? O que ele fez? No primeiro ênfase, ele mandou fazer aquela estátua imensa de ouro inteirinha e colocou todo mundo para adorar a estátua. Ele se esqueceu que Deus, olha, vou ler de novo no 37. Tu, ó rei, olha Deus falando com ele. Agora eu vou trazer, antes que eu leia o restante do versículo, vou trazer isso para mim e para você. Quantas vezes Deus trouxe uma promessa para você? E a gente não acredita, não faz uso dela, porque a promessa tem que ser cumprida. Se Deus falou que é para beber água, beba água. Se Deus falou, não durma depois das 11, não durma depois das 11. Porque Ele está cumprindo na tua vida, na minha vida, na tua vida, a promessa que Ele fez. Agora, o que nós fazemos? Ah, Deus me entende. Ah, Deus me dá a graça. Ah, Deus me perdoa. Ele dá graça, Ele perdoa, Ele é misericordioso. Mas aquilo que tu planta, tu vai colher. E a pior coisa de toda essa colheita é quando nós não reconhecemos que aquilo que Deus está nos dando é precioso. Sabe qual é a maior preciosidade da tua vida? A tua vida. Você está vivo. Quantos não passaram pela morte e não conseguiram sobreviver pelo Covid, por doenças, aí inúmeras doenças, e muitos que morrem de pneumonia, de gripe, de tanta coisa, de desastre. E foi feito um censo que morre mais pessoas no trânsito do que na guerra. De tanta gente que não consegue conviver nessa vida agitada. Uma vida em que nós não conseguimos dar conta. Você percebeu que você levanta? Hoje mesmo foi um dia agitado. Você não consegue responder, porque antigamente demorava porque era por telefone. Antes o telefone era por carta, piorava. Depois pelo telefone comum. Agora por telefone. E a internet é tão rápida que você tem tanta coisa para responder, ou para perguntar, ou para conhecer, ou para muitas vezes visualizar que você não consegue fazer. Por quê? Ó, rapidez. E nessa rapidez, muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus tem prometido. E eu quero ressaltar isso para você. Sabe, porque o rei aqui, ele fez diferente. Em Provérbios 22, 6 está escrito assim: ensina a criança no caminho que ele deve andar, e mesmo quando for homem, não se esquecerá. Quantas vezes o nosso pai nos ensinou,
Mas nós nos lembramos nos dias atuais? Quantas vezes sua mamãe, sua vovó dizia, faça assim. Olha, Deus ama quem ama o próximo, quem ama a Deus em primeiro lugar e é o seu próximo. Faça o bem. Nunca faça nada para você se arrepender. Mas nós deixamos para lá, entramos de cabeça, sofremos as consequências, achamos que somos jovens e que podemos e que fazemos. Aqui o Senhor está dizendo, ensina. Daí você pode dizer assim, mas hoje eu estou velho, hoje eu tenho uma maturidade, vou ensinar o quê? Você vai ensinar as pessoas que naquilo que você fez e errou, elas não façam isso mais. Porque doeu em você, você sofreu e você sabe quanto isso te custou. Te custou muitas vezes até perdas materiais, perdas emocionais, muitas vezes família, filho, relacionamentos que acabaram. E o Senhor está dizendo, quantas coisas que nós tivemos que deixar para trás, e dentro desse deixar para trás, pedaços de nós foram ficando pelo caminho. Porque emocionalmente você está abalado. E quando Deus, Ele, nessa imensidão, nessa dimensão dele de ser dono de tudo, Ele para e fala para mim hoje, Pastora Marina, Irmã Silvana, eu tenho uma promessa na vida de vocês. Aleluia! Não é lindo? Deus é lindo, é maravilhoso. A palavra de Deus é tremenda. E aqui, Daniel trouxe para o rei. E era para o rei se sentir satisfeito. Era para o rei ficar contente. Sabe por quê? Porque ele estava sendo ali elogiado por Deus. Deus deu esse sonho para ele, incomodou ele várias e várias noites, dizendo aonde estava a capacidade dele, cabeça. Quantas vezes Deus te fez cabeça e você quer virar cauda? Quantas vezes Deus te fez para ser empresário? Ah, mas será? Na Bíblia não tem será, eu acho ou eu sinto. Na Bíblia diz, então diz o Senhor. Então creia que hoje o Senhor está falando. A escola normal nos ensina a ler, não é verdade? Ela nos ensina a ler, mas a educação vem de casa. A educação nossa vem de casa, dos nossos pais. Nós, cristãos, temos a educação do Pai. O Pai fala, aqueles que abordam, estudam os meus mandamentos, os meus estatutos, jamais eu os deixarei. Então é de casa. Nós estamos na casa do Pai. Aonde? Aqui. Tudo é dele. O mundo é dele. Não estou falando configurativo de uma propriedade, de uma casa de construção. Não. Tudo é dele. Inclusive esse templo aqui. O meu templo, o seu templo e o templo de cada pessoa. Aonde deixar que o Espírito de Deus adentre e que o Senhor fale. Nós temos que ser forte, porque o amanhã não nos pertence, a Deus pertence. Mas Ele diz que nós temos que acreditar. Quando nós acreditamos, nós teremos força para vencer o amanhã. Porque nós sabemos que muitas e muitas vezes somos pegos de surpresa. E olha o que aconteceu com o rei. Olha o que Daniel falou para ele. Tu, ó rei, rei de reis. Então era rei, soberano. Deus levou ele no mais alto. Aonde pode uma pessoa estar mais alta? Na cabeça. E ele não enxergou. Ele não teve humildade de falar, se eu cheguei aqui como cabeça, é porque Deus acredita que eu sou capaz. Porque ele, como rei de reis, ele poderia ter dominado muito mais do que ele dominou. Mas, infelizmente, quando o orgulho entra no nosso coração, quando o rancor, muitas vezes, sabe, aquela vontade de ser mais, entra, as coisas começam a mudar de lugar. E ele fala mais. A quem Deus do céu conferiu o reino, olha só, o poder, a força e a glória. E ele não soube. E ele perdeu. Por quê? Porque no momento em que ele deveria ali estar
satisfeito, porque mesmo os reinos que iriam ser mais fracos que ele, viria depois dele, e ele deixaria um legado. E eu gostaria de falar sobre isso. Pessoas fracas, sabe o que elas fazem? Só enfrentam perdas. Em qual qualificação você quer estar? Quando Deus te prometeu, usou qualquer coisa que possa ter nesse mundo, usado para falar com você, um pastor, um profeta, um irmão, um pai, uma leitura, um versículo, que muitas vezes a gente passa e vê, pode mudar a tua história. Porque o Senhor fala que nesses tempos difíceis nós temos que ser fortes. Mas forte no quê? Se armar? Não. Confiar na palavra, que essa palavra nos protege. E aqui no 46 do mesmo capítulo 2, diz assim: então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e suaves perfumes. Mas Daniel não aceitou. Porque aquilo que Deus tinha mostrado para Daniel era como um alerta para o rei. Mas o rei estava assim tão glorioso de si, que antes dele pegar tudo aquilo que era para ele uma honra, ele começou a decair, porque ele foi uma condição, ele pegou todas as ordens que era para ser favorável ao reino dele, em força, glória, vou falar de novo, em reino, o poder, a força e a glória. Ele mudou essa estratégia. Ele começou a se gloriar a si próprio. Daí ele mandou fazer estátua, queria que todo mundo adorasse, e aquilo que seria glorioso para ele, para nós termos uma marca hoje, embora ele se arrependeu depois, ficou simplesmente naquele gesto, porque na hora que ele se prostrou, ele reconheceu que verdadeiramente Daniel estava sendo um homem de Deus. Um homem de Deus para poder trazer a condição de nós falarmos aquilo em que Deus tinha falado conosco, com ele primeiramente. Quando nós temos a condição que Deus fala conosco para nós falarmos para o próximo, a nossa função é testificar aquilo que Deus está dando para nós como oportunidade. Quando Deus fala, você vai conseguir ter a tua empresa, você vai conseguir sair dessa situação, você vai sair do vermelho. Eu não estou lançando uma palavra porque eu não tenho o que falar, eu estou falando profeticamente o que Deus promete para aquele que confia firmemente na sua palavra. E aqui, quando Daniel, servo do Senhor, temente a Deus, trouxe a revelação, era para o rei ter se considerado na humildade e entender que Deus tinha o melhor para a sua vida. E para nós encerrarmos essa live, eu quero trazer o exemplo de José. José, que foi uma prova disso. Nós sabemos que durante toda a sua luta, para poder vencer, José teve a base que eram os irmãos, no qual ele confiava. Diferente de Nabucodonosor, porque ali o Senhor tinha mostrado para ele a cabeça dele de ouro. Então era honra para ele. Mas infelizmente, ele não entendeu a mensagem. E o que ele fez? Ele pegou os 3 companheiros até de Daniel, que não se prostraram mediante a estátua, e mandou colocar numa fornalha. Dá para você entender do que eu estou falando? Muitas vezes Deus está falando conosco, Deus está mostrando para nós, Deus está dizendo para nós que nós temos que mudar nossas atitudes, mas a gente continua amarrudo, né? Querendo fazer da nossa forma. Mas José foi diferente. Sabe por quê? José foi prova de que Deus estava com ele. José tinha uma base que eram os irmãos. Tanto é que ele vivia levando comida para os irmãos, correndo atrás dos irmãos. Mas, infelizmente, os seus irmãos se tornaram os primeiros inimigos, os principais inimigos dele. Então, olha só, eu fiz até um esqueminha aqui.
José, base, irmão, mais comportamento de José. Foi preso, machucado, foi vendido, jogado na cisterna, foi para a prisão, saiu da prisão, voltou para a prisão, foi caluniado. Eu pus assim, mais missão de dias? Não, de anos. E anos ruins, dias de morte, que ele achou que ia morrer, mas Deus tinha uma promessa na vida dele. E nessa missão, nesse comportamento, na base que ele achava que os irmãos era tudo para ele, sabe o que ele aprendeu? Que tem um Deus no céu, que ouvia as orações de José, diferente de Nabucodonosor. E nessas orações que ele fazia, eu fico até emocionada quando eu falo isso. José saiu de uma prisão para um trono. Dá para imaginar uma coisa dessa? É uma base irreal nos dias atuais. Porque ele sofreu, foi humilhado, mas por onde José passou, ele honrou Deus. Tudo que ele pôde fazer, ele foi o melhor servo. Ele cuidou da cadeia, ele cuidou da casa de Potifar. Tudo que ele se propunha a fazer, ele fazia por excelência. Nabucodonosor recebeu glória, poder, reino. E a primeira coisa que ele fez, ele desceu tudo. Toda a honra que Deus tinha dado. E começou a agir pela sua livre e espontânea vontade. José era o contrário. Ele estava preso, cativo. Ele não tinha livre e espontânea vontade. Ele tinha que fazer a vontade dos outros. Mas ele saiu de uma prisão, através também de sonhos. Quando ele relatou para Faraó o sonho, ele saiu da prisão para o trono, aonde ele se tornou governador. E aí as pessoas tiveram que ver que aquele menino que foi acusado de tantas coisas tinha um potencial, que livrou uma nação, a maior nação do Egito, da fome. Dá para imaginar uma coisa assim? Muitas vezes você está olhando para você e você está dizendo: nossa, será que eu tenho capacidade de fazer alguma coisa pela minha terra? Tem. Sabe por quê? Porque Deus te estabeleceu para vencer. Deus te estabeleceu para ganhar e não para perder. Como José. E os seus irmãos, quando descobriram quem era o governador do Egito, era aquele irmão que foi jogado numa cisterna, que foi vendido como escravo, e no qual eles trabalharam para tirar do coração do pai que José estava morto. Além de todas essas atrocidades, eles ainda trabalharam no emocional do pai, que José estava morto. Então vocês imaginam aonde essa história foi parar e aonde conseguiu chegar. Então eu quero dizer para você, nas nossas lutas, nós nascemos para vencer. Lutas diárias, pagar conta, boleto. Hoje nós estávamos conversando numa reunião que a logística financeira cabe a mim e a você direcionar o que você tem para fazer. Não é culpa de Deus e nem porque nós não estamos fazendo o certo. Muitas vezes você não está sabendo administrar. Então faça, procure alguém que possa te ajudar. Tire essa capa de culpa que fica te incomodando, dizendo: não consigo vencer, não consigo pagar minhas contas. Não, aprenda a organizar a sua vida, a viver com aquilo que necessariamente você precisa. O que você precisa comprar é necessidade ou é prioridade? Quando for prioridade, você vai ter condições. Quando é necessidade, você vai ter condições. Quando você começar a entender uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, você vai ver que ainda vai te sobrar algum dinheiro na tua mão. Então não se desconsidere que você não é capaz, que você não consegue, porque N coisas não estão dando certo. Não, comece pelo começo. Faça aqui como José. De tudo que ele sofreu, de tudo que ele foi chamado, foi judiado, ele nunca se sentiu o menor. Não, porque ele sabia que tinha um Deus no céu que estava ouvindo a sua oração. Ele sabia que ali haveria um escape.
E Deus está dizendo para mim e para você, haverá um escape. Nabucodonosor teve que passar por várias fases depois disso, para chegar aonde Deus o tinha estabelecido, mas para isso o seu reino já tinha acontecido. Não deixe esta oportunidade passar. Como Deus deu poder para Nabucodonosor, o rei dos reis, chegar onde chegou, porque ele estava debaixo da direção que Deus o colocou. José, passando por tudo que passou, chegando ao pó do pó, a ser considerado nada, Deus olhou para aquele coração do nada e o levantou e o colocou num trono para ser um governador de várias províncias. E trouxe ali recurso para o homem mais poderoso da terra da sua época, a não passar fome e alimentar outras nações. Então, eu venho terminar essa live dizendo: nossas lutas são para vencer. Como foi José, Daniel, Davi, tiveram que acreditar na promessa. Tiveram que acreditar que havia o depois. E o depois com Deus, você pode ter certeza que é vitória certa. Que você não vai chegar na mesmice, na lamúria, naquele tédio de dizer, e vivi e não venci. Não, você vai viver e vencer. Como hoje eu trouxe numa palavra de sabedoria que eu tenho aí dentro da rede social, dizendo que o tronco pode ser cortado, pode ser lançado na terra, mas ao cheiro das águas, ele vai ainda trazer broto, vai trazer folhas, vai trazer fruto. Encare a vida, não desista. Errou, seja humilde de reconhecer o erro, peça perdão e vença. Cada dia tem uma luta, cada dia vai ter um problema, cada dia você vai ter que ser mais forte amanhã do que você foi hoje. Mas de uma coisa você tenha certeza, Deus é por você, não te abandona, não te deixa e não vai te abandonar nunca. Mas é pelo contrário, Ele te diz nessa noite, levanta filho, levanta filha, eu sou contigo. Desde que você acredite que eu sou o Senhor teu Deus. Que o Senhor possa te abençoar. Que aonde essa live passar, estejam pessoas doentes, problemáticas, desesperançadas, abatidas. Acredite, tem um Deus que está olhando para você agora. E nesta oração que eu vou fazer, quando você estiver ouvindo essa oração, acredite, Ele vai te dar forças para você vencer tudo isso e ser grato a Ele. Porque Ele não te abandonou, não te deixa e não te deixará. Eu gostaria de encerrar essa live com esta oração de agradecimento. Senhor, eu te agradeço por este vídeo, Pai. Te agradeço pelas casas que o Senhor me permite estar entrando, pelas vidas que vão assistir, vão ouvir essa palavra e que vão entender que o melhor o Senhor tem para dar, o melhor o Senhor tem para fazer. Pai, alcança cada vida, cada pessoa, cada casa que essa live chegar, Senhor, trazendo bênção, alegria, cura, e que nós possamos juntos, Senhor, estarmos na Tua presença, sabendo que o Senhor luta por nós. É o que eu te peço, Senhor, nesta noite, te agradecendo no nome do Teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor abençoe você, hoje e todo sempre. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade e mais uma vez estar com todos vocês. E faz um favor para mim, entra lá, dá um feedback, compartilha, que daqui um pouquinho nós estaremos lá no YouTube. Fique nesta paz. Shalom.